Olá, aqui é a professora Ana Lúcia e o objetivo desse vídeo é dar continuidade ao assunto gráficos, que foi iniciado no vídeo 1. Naquele vídeo, nós discutimos um pouco sobre o que é um gráfico e sobre o plano cartesiano. E nesse vídeo, iremos falar mais especificamente sobre gráficos de funções. Antes de falar sobre gráficos, vamos definir o que é uma função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função f de A em B é uma associação entre os elementos de A e os elementos de B, de modo que cada elemento x pertencente a A esteja associado a um único elemento y, que é o f de x, pertencente a B. Para entender melhor a definição de funções, vamos observar alguns exemplos. Aqui temos um diagrama de flechas que não representa uma função. O motivo é que o elemento 1, que está no conjunto A, não foi associado a nenhum elemento do conjunto B. Esse diagrama aqui também não representa uma função. Aqui o motivo é que o elemento 4, que está no conjunto A, foi associado a dois elementos diferentes do conjunto B. Já esse diagrama do exemplo 3 representa uma função, pois a cada elemento do conjunto A associamos um único elemento do conjunto B. Observe que não sobraram elementos no conjunto A e nem existe nenhum elemento de A que foi associado a dois ou mais elementos diferentes de B. Vamos aproveitar esse exemplo para identificar alguns dos componentes da função. O conjunto A é chamado de domínio da função, o conjunto B de contradomínio, e a imagem é formada pelos elementos de B que foram associados a algum elemento de A. Observe que a imagem está contida no contradomínio. Em alguns casos, ela é igual ao contradomínio, mas não é o que acontece nesse nosso exemplo. Aqui temos mais um exemplo de função. Pause o vídeo e tente identificar os componentes. Pause o vídeo e verifique se você identificou corretamente. Além dos componentes que já identificamos, podemos também formar o conjunto de todos os pares ordenados, em que o primeiro elemento do par é um elemento do conjunto A e o segundo elemento do par é o elemento de B que foi associado ao elemento do conjunto A pela função. Vocês sabem que conjunto é esse? Esse é o gráfico da função. A princípio, podemos estranhar essa definição, porque quando pensamos em gráfico, pensamos logo no plano cartesiano. Mas a questão aqui é que o plano cartesiano é um recurso que temos para representar o gráfico, mas não é o gráfico em si. O gráfico é o conjunto de pares ordenados, de cada entrada x com a sua saída y. Para representar um gráfico no plano cartesiano, o primeiro elemento do par é representado no eixo das abscissas, o eixo deitado, que é o eixo x, e o segundo elemento do par é representado no eixo das ordenadas, que é o eixo em pé, o eixo y. E sempre devemos nomear os eixos. Aqui está o gráfico, e vamos identificar todos os pares ordenados que o compõem. Observe como foi representado o ponto -1, -2. E observe agora como foi representado o ponto 0, 1. Observe aqui como foi representado o ponto 1, -1. E por fim, observe como foi representado o ponto 2, 3. Se projetarmos todos os pontos do gráfico sobre o eixo x, teremos os pontos do domínio. E se projetarmos os pontos do gráfico sobre o eixo y, teremos os pontos da imagem. Agora vamos começar a trabalhar com essas expressões ou fórmulas que geralmente usamos para definir funções. No exemplo 5, vamos considerar a função que a cada valor de x associa o valor de y dado por 2 vezes x menos 1. E os valores de x que usaremos são -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ou seja, esse é o conjunto que está formando o domínio da função. Pause o vídeo e tente fazer o gráfico. Para fazer o gráfico dessa função, precisamos de todos os pares ordenados x, y. Isso pode ser feito com a ajuda de uma tabela como essa. Com a tabela pronta, colocamos os pontos no plano cartesiano. Pare o vídeo e observe como ficou. Podemos ver os elementos do domínio projetando os pontos do gráfico sobre o eixo x. E os elementos da imagem projetando os pontos do gráfico sobre o eixo y. Vamos para um novo exemplo. Aqui a fórmula da função é a mesma do exemplo anterior,
porém o domínio é o intervalo fechado entre -2 e 3. Portanto, teremos uma quantidade infinita de elementos no domínio. Alguns elementos que estão no domínio são o -2, -4/3, meio, raiz quadrada de 2, 3 meios, raiz quadrada de 3, 11/4 e o 3. Ou seja, todos os números reais que satisfazem ser maior ou igual a -2 e menor ou igual a 3. E cada um desses infinitos elementos do domínio será associado a algum elemento do contradomínio. Vamos ver como isso se refletirá no gráfico. Se você topar esse desafio, pause o vídeo e tente fazer. Aqui temos o gráfico. Agora não são mais apenas pontos isolados, mas sim um pedaço de reta. Projetando esse desenho sobre o eixo X, vemos o domínio. E sobre o eixo Y, vemos a imagem. Vamos para um novo exemplo, em que vamos trabalhar com a mesma fórmula, porém, no domínio, nós excluímos os extremos -2 e 3. Ou seja, o domínio é agora um intervalo aberto. Como que isso vai impactar no gráfico? No gráfico, colocamos essas bolinhas abertas nos extremos para indicar que eles não estão pertencendo ao gráfico da função. Projetando o gráfico sobre o eixo X, vemos que o domínio é um intervalo aberto. E projetando sobre o eixo Y, vemos que a imagem também é um intervalo aberto. No exemplo 8, vamos considerar ainda a mesma fórmula para a função, mas agora, como domínio, teremos toda a reta real. Então, todos os números reais podem ocupar o lugar de x. O gráfico dessa função é uma reta infinita, o que é impossível de representarmos totalmente em um papel finito. Portanto, representamos uma parte dessa reta, mas sem colocar as bolinhas fechadas ou abertas nos extremos, para darmos essa ideia de que a reta continua e não é limitada. O domínio é todo o eixo X e a imagem é todo o eixo Y. E, para finalizar, um exercício. Pause o vídeo e esboce o gráfico dessa função. Aqui está um esboço do gráfico para você conferir. O domínio e a imagem. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Até o próximo.